Olá, para você que me segue no meu canal, muito obrigado, meu bom dia, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito ainda, vai lá, inscreva e faça esse estudo e você vai ver o quanto é importante estudar a palavra de Deus e Deus vai te abençoar muito por isso. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua fronte. Falamos com o nosso Senhor Deus. Querido e bom Pai, muito obrigado por mais uma vez estar na sua presença. Para estudar, meu Pai, mais uma vez, aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor coloque no nosso coração as tuas verdades, meu Pai, e a compreensão das tuas palavras. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A mensagem de hoje está em 2 Reis, capítulo 5. Pega a sua Bíblia, hein? Abre lá então em 2 Reis, capítulo 5, onde lemos assim. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado, homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, mas estava leproso. Essa história, ela tem ocorrido há cerca de mais de 3.000 anos atrás, né, bem antes de Cristo. E o texto começa dizendo que Naamã era o comandante do exército do rei sírio. Era um homem era um comandante muito afamado. Era um homem de grande êxito que tem acontecido. Era um homem muito importante. Era o comandante do rei sírio. O rei sírio na época era Ben-Hadad, né? E Naamã era o principal do exército. Um homem muito honrado no meio dos seus oficiais. Só que a Bíblia diz que termina dizendo com tudo isso que ele, porém, era leproso. Ter lepra nessa época, ou nesses dias, era como ter um castigo de morte. Era como se ele estivesse determinado à morte. Não havia cura, né? Então, Naamã tinha todos esses títulos. Comandante, era honrado diante do seu rei ali, do seu senhor, era venerado por todos, mas porém era leproso. E o texto continua dizendo: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: quem dera o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e envia uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ora, em uma dessa investida que a tropa, o exército sírio fez a Israel, eles levaram também uma menina cativa de Israel. E essa menina ficou serva na casa de Naamã. Certa vez essa menina conversando com a sua senhora, certamente a mulher de Naamã, disse: quem dera se o meu senhor estivesse lá em Samaria, na presença do profeta. Com certeza, esse o curaria. Aquela menina, ela tinha tudo para odiar Naamã. Tudo. Uma menina vivia longe da sua parentela, dos seus amigos, dos seus familiares. Ela foi tirada deles. Ela vivia numa terra muito distante, uma terra pagã, onde eles veneravam outros deuses. Mas aquela menina ainda tinha fé.
o Deus de Israel estava sempre com ela. Ela tinha no seu coração que o Deus jamais abandonaria seu povo. Então ela disse: ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria. Aquela menina poderia muito bem desejar a morte de Naamã. Disse: ah, mas já que ele me sequestrou, queria que ele morresse. Mas não. Aquela menina, em vez disso, ela pagou o mal com o bem. Ela queria ver Naamã curado da sua lepra. Naamã, por ser esse homem tão venerado entre o povo, ele tinha moral com o rei. Veja que o rei diz para ele, quando ele vai falar diretamente com o rei: olha, a menina disse assim, 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 e lá em Samaria o rei disse: olha, então anda, te apressa. Eu escreveria uma carta ao rei. Na época, o rei de Israel era Jorão, filho de Acabe, e como nós já conhecemos a história, Acabe não foi um rei nada bom, né? Acabe foi um dos péssimos reis que a Bíblia apresenta. Então, Naamã tinha moral com o rei. O rei disse: olha, te apressa então, se a cura está lá, vai lá. Naamã, por ser o comandante do exército sírio, com todas essas honrarias, nós ficamos imaginando quando ele colocava aquele uniforme tão belo, tão bonito, cheio de estrelas, né? De certo modo, um uniforme muito lindo. Mas por baixo daquele uniforme, ele guardava a sua cicatriz, a sua lepra. Deixa eu te falar uma coisa. E quantas vezes nós, né, por trás de um belo sorriso, somos tão tristes, não expressamos a tristeza que sentimos. Às vezes demonstramos ser uma coisa, mas por dentro somos outras. Às vezes passamos por várias dificuldades, pois atrás de muito sorriso há muitas lágrimas. É por isso que devemos sempre buscar a Deus, porque só Deus pode curar nós profundamente. Então, Naamã não se demorou. Ele partiu então para Israel. E no versículo 6, continua dizendo assim: entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou Deus? Posso matar e fazer viver? Porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. Jorão entendeu muito bem, quando ele leu aquela carta, que o rei Ben-Hadad procurava uma ocasião para, quem sabe, dar outra investida a Israel. O rei ficou desesperado quando ele leu aquela carta dizendo que o rei Ben-Hadad havia enviado Naamã para que o rei da Síria, que o rei de Israel, perdão, o curasse. Quando ele rasgou as suas vestes em sinal de desgraça, de tristeza, ali ele ficou desesperado, porque ele falou assim: tá vendo? O rei, o Ben-Hadad, procura outra ocasião para vir contra mim. E ficou muito triste por não poder fazer nada. E o versículo 8 diz assim: quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eliseu, na época, era profeta, né? Quando ele ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as suas vestes, Eliseu disse: deixa ele vir até mim e eu provarei a ele que existe Deus em Israel. Por que, rei, rasgaste as tuas vestes?
né? Não tem fé, embora eles não tinham mesmo fé, porque Jorão não servia a Deus, né? Servia a Baal. Então, eles eram pessoas pagãs. Eu fico imaginando quando Naamã sai da Síria rumo a Israel. A caravana, uma grande caravana, né? Vamos dizer assim, a caravana é em busca de Deus, né? Que Naamã estava indo em busca da cura. Só havia esse recurso a Naamã. Não existia outro recurso para que ele fosse procurá-lo. O seu dinheiro, suas pratas, seu ouro, suas honrarias, seu título, isso nada valeria mais. Porque não tinha como comprar essa cura. Só mesmo Deus poderia restaurá-lo. Aquela caravana então parte ali da Síria a Israel. Eu fico imaginando quando aquela caravana para em frente ao rei. Naamã era acostumado a falar diretamente com autoridades, com os reis. Naamã era bem venerado entre todos. Ele sentia superior a todos. Naamã tinha um orgulho. Por trás de tudo isso, ele era um homem muito bem requisitado, né? Então, Naamã era recebido diretamente pelas autoridades, né? Vamos continuar lendo o texto aqui no versículo 9. Diz assim: assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Na época, os profetas eram homens simples, homens pobres. Nós não vemos aqui na Bíblia uns profetas ricos, né? Vamos dizer assim. Eles eram muito simplesinhos, moravam em casinha ou numa tapera. Os profetas da época eram homens simples. Quando Naamã parou ali em frente àquela casa simples, ele devia ter pensado: é aqui, eu vim parar aqui, nessa tapera. Então o versículo 10 diz assim: Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai-te e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e será purificado. Olha, Eliseu não fez nem questão de receber Naamã. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: olha, o profeta Eliseu mandou você dizer para você ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes e você será purificado. O versículo 11 diz assim: Naamã, porém, se indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia e se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Naamã ficou indignado. Naamã não aceitava. Isso foi ferir o orgulho de Naamã, pois Naamã, e como eu já disse, ele era recebido pelas autoridades. E aqui Eliseu mandou dizer a Naamã. Naamã não era homem de receber recado. Isso era orgulho ferido. Um homem da alta sociedade, do exército sírio. Receber aqui uma mensagem de um outro homem que não seria o profeta, para ele sentiu que seu orgulho estava ferido. E saiu resmungando, né? Dizendo, eu pensaria que esse profeta aí sairia aqui, colocasse a mão sobre a minha lepra, invocaria o nome do Senhor e eu seria curado. Isso nos dá a entender como Naamã vivia num tempo de paganismo. Ele queria, vamos dizer, uma cura mística, né?
onde uma coisa que ali eu orava e fazia ali uma invocação, né? Bem coisa de gente pagão. E colocaria a mão ali, fazia uma oração ou qualquer coisa parecida, e ele seria curado da sua lepra. Era isso que Naamã pensava. Muitas vezes nós temos visto, muitas vezes por aí, esse tipo de coisa, não é? As pessoas invocando o nome de Deus, e daí faz toda aquela bagunça, né? E coisa de gente pagão. E diz que está curando. Só que não é assim que Deus trabalha, né? Isso a gente vai ver aqui na Bíblia. Então, Naamã saiu bravo, resmungando. E o versículo 12 diz assim: não são Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ser purificado? E foi embora indignado. Naamã, acima de tudo, Naamã não entendeu a mensagem. Ele saiu resmungando, bravo, indignado, e disse: não seria Abana e Farfá, era rio de Damasco, água muito limpa. Naamã disse: ele não poderia me dizer para mim ir lá nesses rios e entrar e mergulhar e eu seria purificado? Muitas vezes nós queremos seguir o nosso instinto, queremos fazer as coisas como nós achamos melhor aos nossos olhos. Deus sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Quando Eliseu, usado por Deus, diz: vá ao Rio Jordão, o milagre não estava naquelas águas. Se Deus quisesse, Deus poderia ter purificado ele na hora ali. Mas Deus disse: vá até o Rio Jordão. Na época, o Rio Jordão era um rio muito barrento, de águas barrentas. Era o rio mais sujo de Israel. Enquanto isso, em Damasco, né, na Síria, era os rios de água mais limpa, ou cristalina que seja. Naamã, se ele não fosse purificado, então no mínimo ele podia pegar apenas um resfriado, né? Se caso ele não fosse ali, ele ficaria tão resfriado. E muitas vezes nós gostaríamos de fazer coisas que nós desejamos, querer que Deus faça do nosso jeito. Deus faz as coisas como deve ser feita. E nós temos que entender isso. Acima de tudo, temos que ter fé. Vamos continuar lendo aqui o versículo 13. Diz assim: chegando-se ele ao seu servo, lhe disseram. Chegaram-se a ele os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não o teria feito? Quanto mais dizer-te a ele: levanta-te, lava-te e será purificado. Algum servo ali de Naamã, né? Por Naamã, eu acredito que Naamã era um homem muito venerado, né? E ali, aqueles mais simples, ou os mais, vamos dizer, os mais chegados, o termo aqui, me desculpe, o termo aqui, talvez os puxa-saco, né? Dizia: olha, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais ele te pediu para você lavar-te e será purificado. Naamã, então, Naamã tinha um orgulho muito grande. Às vezes, a nossa falta de fé é o que atrapalha a nossa cura espiritual.
Eu imagino quando alguma pessoa diz assim, que para você, quando você diz que vai frequentar alguma igreja, a pessoa diz o quê? Você vai frequentar uma igreja de crente? Lá isso aqui é o seu dinheiro. E às vezes outras pessoas dizem, não, você tem que ir. Que as pessoas não entendem. Você tem que fazer aquilo que Deus toca no seu coração para que você faça. E o versículo 14 diz assim, versículo 13, né? Eu acabei de ler. Então, eu acredito que aqueles homens oficial de Naamã, uns diziam para ele, desce e vai. Eu também acredito naqueles, vamos pensar assim, como teve uns que apoiou que Naamã fosse ao rio para mergulhar naquelas águas barrentas, muitos talvez também, vamos pensar assim, que foram ao contrário, dizendo assim para Naamã, olha meu pai, esse profeta ele vai te humilhar. Você vai entrar nessa água barrenta, você vai se lavar nela, você não vai ficar purificado. Esse profeta vai te humilhar. Ele nem quis te receber. Quanto mais você entrar aí e se você não for purificado, todo o povo da Síria vai saber que o rei, o comandante do exército sírio, foi humilhado perante um profeta. Mas talvez também tinha aqueles que dizia, meu pai, vai, entra na água, não é nada difícil. Tenha fé. Às vezes a nossa falta de fé é que atrapalha a nossa cura. O versículo 14 diz assim, pelo que ele desceu e mergulhou no rio Jordão. Eu já vou terminar de ler o texto. Eu fico pensando, aqueles que às vezes tinha falado a Naamã que ele ia pagar o maior mico se ele entrasse ali naquele rio e não fosse purificado, ficava contando, olha, você já mergulhou uma vez, 2, 3, e foram contando, né? E isso nada estava acontecendo, né? Acredito que aqueles homens disseram, olha, eu te avisei, você vai ser humilhado por esse profetinha. Estou te avisando, sai logo dessa água, você não vai ser purificado. Isso o texto não está dizendo, eu estou aqui fazendo uma comparação. E pode ter acontecido, né? Assim como tem muita gente que incentiva você a ir até uma igreja buscar a Deus, como também tem outras pessoas que incentivam você não ir na igreja nem buscar a Deus. Dizem que você está indo na igreja para dar dinheiro aos pastores, né? Para que eles possam viver no luxo e você viver na miséria. Muitas pessoas pensam assim, pois elas não conhecem a palavra de Deus. Tá? Então diz assim, eu vou ler de novo o 14. O versículo 14 diz assim, pelo que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a pele de um menino e ficou purificado. Veja o poder de Deus. Quando Naamã mergulhou pela sexta vez, quando ele mergulhou pela 7ª vez, a Bíblia diz que a sua carne foi restaurada e ele a pele dele se tornou limpa e foi purificado como a pele de uma criança, de um menino. Olha que mensagem bonita. A fé que Naamã teve. Naamã teve fé. Ele aceitou a palavra daquele profeta. Mesmo ele saiu indignado, resmungando, mas ele ainda tinha fé. Pela fé ele entrou naquela água.
E você? Até que ponto vai a sua fé? Deus tem um chamado para você e às vezes você tem recusado. Você já viu tantas maravilhas Deus fazer na sua vida ou algum tipo de livramento, mas você ainda permanece com o seu coração duro, não abre o coração a Deus. Deus só pode curar aquela pessoa que abre o coração para Ele. Se nós realmente gostaríamos de ser curados profundamente, temos que abrir o coração a Deus e deixar que Deus faça um milagre. Nós somos fracos. Muitas vezes nós não conseguimos por nós mesmos fazer nada. Às vezes só precisamos de buscar a Deus e deixar que Deus restaure nós. E hoje eu quero te falar aqui nesse estudo que esse leproso talvez seja eu e você. Nós às vezes sentimos angustiados, sentimos dores, sentimos aflições, mas nós temos que ter fé, buscar a Deus de todo o nosso coração. Que Deus, assim como fez com Naamã, Ele fará na minha e na sua vida. É isso que devemos fazer. Naamã foi um homem de fé, mesmo indignado, resmungando, ele aceitou aquela palavra de fé que Eliseu diz a ele. Eu quero ler um capítulo aqui em Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas 4, 27, tem uma passagem muito bonita que Jesus vai dizer o que aconteceu naquela época de Naamã, né? Lucas 4, 27 diz assim: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus diz: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aqui nesse contexto, quando Jesus está falando aqui que Jesus foi expulso de Nazaré, que ele fez poucos milagres ali, pela incredulidade daquele povo, Jesus disse que na época, havia muitos leprosos, né, em Israel. Mas só Naamã foi curado da sua lepra. E por quê? Porque Naamã teve fé. É isso que aconteceu. Então, acima de tudo, temos que ter fé em Deus, estar sempre em comunhão com o Criador. Deus deseja que nós sejamos purificados de todas as enfermidades. Muitas vezes acontece, né? Nós não estamos livres dos acontecimentos desse mundo, de acidente, de doença, não. Mas nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, estar com comunhão com Deus diariamente, para que Deus possa, na sua soberania, guardar a cada um de nós debaixo das suas poderosas mãos. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e continue estudando a Bíblia, que você será muito abençoado. Gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua fronte e falamos com o nosso Senhor Deus. Querido e bom Pai, muito obrigado, meu Pai, por mais essa mensagem bíblica, onde pedimos, Senhor, que o Senhor restaura cada um de nós, meu Pai. Lava-nos da nossa impureza, da nossa imundícia, meu Pai, para que possamos ficar limpos diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo, onde estaremos abordando outros assuntos. Não deixe de ler a palavra de Deus diariamente. Ok? Que Deus te abençoe.